Salve, salve, nação azul, chegando aqui com mais um videozinho no canal. Mas antes vou fazer aquele pedido de sempre para vocês fortalecerem e darem aquela moral pro Diário 5 Estrelas. Vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com toda a nação azul, com todo o cruzeirense que você conhece, para ajudar a gente aqui na construção e na manutenção do canal do Diário 5 Estrelas. E hoje vou falar sobre a nossa estreia no Campeonato Brasileiro, a estreia do Cruzeirão Cabuloso e também já projetar o jogo de estreia na Copa Sul-Americana. Começando com a vitória do Cruzeiro diante do Mirassol no sábado, no Mineirão, para mais de 40 mil pessoas. Gostei demais da presença da torcida, do espírito da nação azul nesse jogo de sábado. Ali, quando o Cruzeiro estava sofrendo muito, ali, principalmente no segundo tempo, gostei muito da atitude da torcida de abraçar o time, de cantar até o final do jogo. Aquele grito de 0, 0, deixou o Mineirão num clima sensacional e a gente podia estar jogando até agora que o Mirassol não iria empatar aquele jogo no que dependesse da nação azul. Agora falando sobre os aspectos dentro de campo, o Cruzeiro ofensivamente não tem tantos problemas assim. É um time que consegue construir boas jogadas, consegue ter variação nos movimentos, ter repertório de jogadas ofensivas. Muito importante já estrear com gol de Gabigol, com gol do Dudu. Então, dá uma confiança para esses jogadores, né, que vieram a peso de ouro para o Cruzeiro. E fortalece mais a ideia de que o Cruzeiro tem um ataque muito bom e muito eficiente. Que se a bola chegar, esses jogadores que são de altíssimo nível, eles vão conseguir fazer os gols que o Cruzeiro precisa. O problema do Cruzeiro, que a gente já vem ressaltando há muito tempo, que o Leonardo Jardim já detectou, e foi uma escolha dele para esse jogo contra o Mirassol, de um time mais ofensivo, é que o Cruzeiro cede muita chance e muitas oportunidades para o adversário. Então, assim, isso precisa ser corrigido, eu acredito que será corrigido, mas acredito que em alguns jogos o Leonardo Jardim vai para cima mesmo, vai optar por uma partida e por um time mais ofensivo. O Cruzeiro está jogando ali num sistema de 4-2-4, um 4-4-2 mais ofensivo. E os dois volantes do Cruzeiro, Wallace e Matheus Henrique, principalmente o nosso primeiro volante, que no jogo foi o Wallace no primeiro tempo e o Romero no segundo tempo, eles estão ficando totalmente sobrecarregados. Porque o Cruzeiro sobe muito, o Matheus Henrique não é aquele segundo volante que fica muito preso. O Leonardo Jardim tem pedido isso para ele, e o Matheus Henrique tem sofrido um pouco com essa alteração no jeito dele de jogar. Então o nosso primeiro volante tem ficado muito sobrecarregado e isso aconteceu de novo contra o Mirassol. Além disso, para piorar, né, depois dos 35 minutos ali, com nossos dois volantes amarelados, o Mirassol conseguiu empurrar o Cruzeiro para trás e o Cruzeiro perdeu essa pressão ali no meio de campo, porque com o volante amarelado, eles não podem fazer muitas faltas, porque o risco ali é muito grande. Entendo que um sistema mais ajustado, com mais um homem de meio de campo, talvez mais um volante ali, como o Leonardo Jardim colocou no segundo tempo, seja o ideal para que o Cruzeiro seja um time mais equilibrado. E como eu disse anteriormente ali aqui no vídeo, em alguns momentos o Leonardo Jardim vai abrir mão disso e vai optar por um time mais ofensivo e está no direito dele. Vi muita gente comentando, o Wallace foi mal, o Wallace não merece ser titular, não merece. Pessoal, eu sou muito honesto e sempre dou minha opinião. O Wallace não foi bem, concordo com quem falou isso. Mas o Romero entrou porque também o Wallace estava amarelado. Entrou, tomou um amarelo no primeiro lance dele em campo e também não foi bem. O que ajudou o Romero e que ele teve números melhores que o Wallace foi que o Romero jogou no sistema com 3 volantes ali no segundo tempo, quando o Leonardo Jardim quis segurar o jogo, quis controlar mais a bola. Então isso é um indício também de que se optar por 3 homens de meio de campo, tirar 2 atacantes ali,
o Cruzeiro vai ter um time mais equilibrado e os nossos primeiros volantes, que são de muita qualidade, né, Romero e Wallace, eles vão sofrer menos. Eles vão conseguir desempenhar mais. Eu entendo que o Leonardo Jardim já detectou e vai utilizar essas mudanças no decorrer do campeonato. O Cruzeiro sofreu, mas venceu. E é o que o Cruzeiro precisava, vencer. E nesse momento que o time ainda vai oscilar, de início de trabalho do Leonardo Jardim, né, com jogos valendo, é natural que exista essa oscilação, mas os jogadores colocando na cabeça que nesse primeiro momento tem que vencer. A vitória traz confiança. E outra coisa, olha o Cássio, parou esse tempo todo, já é um outro goleiro, já defendeu o pênalti, a confiança do Cássio vem voltando. E é importante que essa confiança, que, né, com o Cássio já está sendo demonstrada dentro de campo, ela passe para todo o time do Cruzeiro e que a confiança volte, né, a reinar dentro desse elenco do Leonardo Jardim e do Cruzeiro. Fazendo uma projeção para o jogo de terça-feira, é um jogo que eu acredito que o Leonardo Jardim, que não terá Jonathan Jesus e não terá Matheus Pereira, eu vejo ele optando por um time com 3 volantes, né? Talvez ele utilize ali o Wallace ou Romero, ou o Wallace e Romero e Matheus Henrique, ou o Wallace ou Romero, Matheus Henrique e Christian ou Lucas Silva. E ali talvez jogue com Wanderson, Dudu e Gabigol. Eu acredito que ele vai optar por um time com mais equilíbrio ali no meio de campo, que não vai ceder tantas oportunidades para o time argentino, para o União de Santa Fé. E também vejo ele utilizando o Vidalba no lugar do Kaique, para ter um time mais bem postado, com um contra-ataque mais agressivo, por mais que eu acredito que o Cruzeiro seja o favorito no jogo. É um jogo fora de casa, é um jogo de estreia, contra o time argentino, então tem tudo isso e todos esses cuidados que eu acredito que o Leonardo Jardim vai ter nessa estreia terça-feira. Mas o mais importante é que o Cruzeiro vai começando a criar uma cara. A torcida quer que acelere, mas é importante o Cruzeiro já ir mostrando e dando indícios de que vai ter uma cara. O time vai ter uma cara. O Leonardo Jardim tá sabendo utilizar as peças que tem. E isso é muito importante. E ele tem enxergado o mesmo jogo que a torcida tem enxergado. Então isso já é de grande valia, porque fazia tempo que a gente não viu um treinador conectado com a realidade, conectado com o que o campo tem mostrado. E isso é muito importante. Gostou do vídeo? Já deixa o seu like, já se inscreva no canal e comenta aqui pra mim a opinião de vocês. Quem foi o melhor em campo? Gostaram do Cruzeiro? O que vocês mudariam pro jogo de terça-feira? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, nação!